Em março de 2003, a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, que tinha como objetivo derrubar o infame Saddam Hussein, criou uma enorme instabilidade no Oriente Médio. Grupos jihadistas conseguiram prosperar no caos e, em 2004, a Al-Qaeda foi oficialmente formada. No entanto, uma divisão específica da Al-Qaeda logo se tornaria o nome internacional mais reconhecido no extremismo. Por quase uma década, o conflito quase constante nas regiões do Iraque e mais tarde da Síria permitiu que esse ramo brutal de jihadistas mantivesse uma base de seguidores devotados e perigosos. Em 2011, quando começou a Guerra Civil Síria, esse mesmo sentimento de instabilidade permitiu o surgimento de uma nova reencarnação da Al-Qaeda, desta vez sob o nome de Estado Islâmico do Iraque e do Levante, também conhecido como Estado Islâmico do Iraque e do Levante. O Estado Islâmico do Iraque e do Levante continuaria a aterrorizar grande parte do mundo durante o tempo em que esteve no poder, cujo auge durou vários anos tumultuados. Milhares de extremistas estrangeiros foram para áreas controladas pelo Estado Islâmico do Iraque e do Levante lutar com os jihadistas do Estado Islâmico. Enquanto o grupo arrecadava milhões e milhões de dólares com a venda de petróleo e o pagamento de resgates pelas várias pessoas que sequestraram. Entre meados da década de 2010, o Estado Islâmico do Iraque e do Levante realizou diversos ataques terroristas, tanto nacionais quanto internacionais, contra cidadãos do Iraque, Síria, Turquia, Afeganistão, Bangladesh, França, Reino Unido, Estados Unidos e outros países. Esses ataques atrairiam um apoio global em grande escala para os afetados, enquanto o grupo continuava a sequestrar, executar e brutalizar cativos no Oriente Médio. No vídeo de hoje vamos analisar a ascensão do Estado Islâmico do Iraque e do Levante, explorando como o grupo se formou e quem esteve por trás de sua expansão. Vamos dar uma olhada em algumas das maiores atrocidades e conflitos do Estado Islâmico do Iraque e do Levante antes de analisarmos sua eventual queda do poder. O que tornou o Estado Islâmico do Iraque e do Levante tão notório e temido no Oriente Médio e fora dele? Como o Estado Islâmico surgiu e, no final das contas, o que o levou à ruína? Junte-se a nós enquanto descobrimos e exploramos. Por favor, note que este vídeo conterá discussões sobre abusos de direitos humanos, violência e terrorismo. Recomendamos discrição ao assistir. Bem-vindo ao Guerras do Mundo. O homem mais comumente creditado como fundador e primeiro líder oficial do Estado Islâmico é Abu Bakr al-Baghdadi. Al-Baghdadi começou sua vida adulta como professor, tendo obtido um diploma na Universidade Islâmica de Bagdá no início dos anos 2000, mas estava destinado a algo muito mais sombrio. Os relatos divergem sobre exatamente como Baghdadi se radicalizou. Alguns dizem que ele adotou uma ideologia extremista durante o governo de Saddam Hussein no Iraque. Outros dizem que ele pode ter se tornado extremista ao conviver com a Irmandade Muçulmana na juventude. Mas quem conheceu al-Baghdadi como estudante afirma que era quieto, talvez tímido, e quase sempre passava despercebido. Em meados dos anos 2000, al-Baghdadi começou a se encantar pelos escritos do estudioso jihadista egípcio Said Qutb, que também era associado à Irmandade Muçulmana. Após a invasão americana do Iraque, suas opiniões o levaram a fundar a Jamaat Jaish al-Sunnah wal-Jamaah, ou Jamaat Jaish al-Sunnah wal-Jamaah, uma organização militante que acabou se aliando à Al-Qaeda para lutar contra as tropas dos Estados Unidos.
Ao lado da Al-Qaeda, Bagdade expandiria sua influência por todo o Iraque como um extremista islâmico e logo se tornou uma figura conhecida entre os movimentos jihadistas do Oriente Médio. O envolvimento de al-Baghdadi com a Jamaat Jaish al-Sunnah wal-Jamaa e a Al-Qaeda resultou rapidamente em sua prisão pelas forças dos Estados Unidos da América no Iraque. Em 2004, ele foi detido no centro de detenção de Campo Bucca no final daquele ano, considerado apenas uma ameaça de baixo nível. Enquanto estava detido, ele reuniu aliados jihadistas que também foram fundamentais na criação do Estado Islâmico. Quando al-Baghdadi foi libertado da custódia, ele e os membros restantes do Jamaat Jaish al-Sunnah wal-Jamaa se juntaram ao Conselho da Shura dos Mujahideen, uma organização guarda-chuva que ligava os principais grupos extremistas do Oriente Médio. As forças da Al-Qaeda desempenharam um papel importante dentro do Conselho, e logo um proto-Estado Islâmico seria formado dentro dele. Essa primeira versão do Estado Islâmico do Iraque e do Levante, que incluía membros do da ASJ e da Al-Qaeda, junto com aliados de vários outros grupos extremistas, foi formada em 2006 e ficou conhecida como Estado Islâmico do Iraque, ou Estado Islâmico do Iraque. Al-Baghdadi seria então anunciado como líder do Estado Islâmico do Iraque em maio de 2010, onde se tornaria responsável por liderar vários ataques terroristas dentro do Iraque. Um desses ataques foi o atentado à bomba em agosto de 2011 na mesquita al-Qura, em Bagdá, que tirou a vida de um importante parlamentar muçulmano sunita, Khalid al-Fadawi. Quando o fundador da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, foi morto por fuzileiros navais dos Estados Unidos da América naquele mesmo ano, al-Baghdadi jurou vingança e passou a realizar invasões, atentados e tiroteios em várias cidades e áreas rurais por todo o Iraque. No fim de 2011, o sangue de centenas de inocentes já estava em suas mãos e a situação só piorava. Al-Baghdadi anunciou oficialmente a formação do Estado Islâmico do Iraque e do Levante em 2013, quando extremistas se mudaram para a Síria. O Estado Islâmico do Iraque e do Levante agora era uma grande ameaça à paz no Oriente Médio e além. E em junho de 2014, al-Baghdadi já tinha como objetivo transformar sua crescente organização terrorista em um califado mundial. Sob o nome de Califa Ibrahim, al-Baghdadi enfrentou uma reação significativa de autoridades governamentais, teólogos muçulmanos e até mesmo de outros grupos jihadistas. Historicamente, o califa devia ser o mais piedoso de todos. E al-Baghdadi foi criticado por não manter as tradições e práticas do Islã. Quase imediatamente, ele convocou ataques violentos contra pessoas de outras nações e fez prisioneiros internacionais. Alguns dos prisioneiros do Estado Islâmico do Iraque e do Levante teriam sido mantidos por al-Baghdadi como escravos pessoais, e ele os abusou de forma prolífica durante todo o cativeiro. O Estado Islâmico logo foi rotulado como uma organização terrorista global, e al-Baghdadi e aqueles que trabalhavam sob seu comando foram considerados homens procurados. Saber como o Estado Islâmico do Iraque e do Levante chegou ao poder é uma coisa, mas o que exatamente eles pretendiam alcançar e como se tornaram tão prevalentes? Bem, a ideologia do Estado Islâmico pode ser rastreada até os escritos de Said Qutb, o estudioso radical, que al-Baghdadi passou tanto tempo estudando as ideias políticas de Qutb, que dependia fortemente da ideia de takfir, a excomunhão forçada de um muçulmano por outro dentro do Islã. Foram levadas ao extremo pelo Estado Islâmico do Iraque e do Levante, e eles tentaram colocar suas terras sob as leis da Sharia do Islã. O Estado Islâmico do Iraque e do Levante adotou sua versão do estandarte negro, bandeira de batalha de Muhammad. A versão deles, que tinha a intenção de exibir uma mensagem religiosa e política extrema, mostrava o selo de Muhammad dentro de um círculo branco sobre o fundo preto tradicional. As palavras "Não há outro Deus senão Alá" aparecem ameaçadoras acima.
O Estado Islâmico do Iraque e do Levante tinha como objetivo criar um califado totalitário global em todo o mundo que seria governado por suas próprias interpretações extremas da lei Sharia. Eles desejavam restaurar o que consideravam ser a forma pura do Islã primitivo e começaram a pedir que muçulmanos de todo o mundo se juntassem à sua causa. E, de fato, a ideia de uma jihad global teve o efeito de atrair extremistas islâmicos de todo o mundo. Uma máquina de propaganda em grande escala, impulsionada pelas redes sociais, tinha como objetivo buscar indivíduos que pudessem se sentir desamparados e excluídos. Pessoas que se sentiam marginalizadas pela sociedade ou buscavam um propósito. Além de mirar nos mais vulneráveis online, o Estado Islâmico do Iraque e do Levante também tinha como alvo mesquitas e prisões, onde os indivíduos podiam ser recrutados pessoalmente. Mais perturbador ainda, o Estado Islâmico também buscou o apoio de menores, doutrinando famílias e escolas dentro do território que já havia sido tomado pelo Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Crianças deslocadas por conflitos no Oriente Médio eram muito vulneráveis à propaganda do Estado Islâmico do Iraque e do Levante, que buscava novos recrutas de forma implacável. Ao longo de 2014, o Estado Islâmico conseguiu recrutar uma grande quantidade de novos membros, atingindo seu auge em termos de tamanho em 2015. Nesse ponto, eles controlavam uma enorme quantidade de território, quase 110 mil quilômetros quadrados, e mantinham um domínio absoluto sobre as principais cidades, tanto no Iraque quanto na Síria. As estimativas sobre quantos extremistas se juntaram ao Estado Islâmico do Iraque e do Levante no auge variam bastante. Em termos de tamanho, as estimativas mais baixas variam de 35 a 40 mil, enquanto as mais altas consideram até 100 a 200 mil. Estima-se que 40 mil membros adicionais do Estado Islâmico do Iraque e do Levante foram recrutados por meio de campanhas de propaganda no exterior, que ou permaneceram em seus países de origem como recrutadores ou se mudaram para se juntar à causa no Oriente Médio. Em todo o seu domínio, o Estado Islâmico cometeu algumas das atrocidades mais aterrorizantes e injustas que o mundo moderno já presenciou. Essas atrocidades foram cometidas tanto dentro do território do Estado Islâmico quanto no exterior, na forma de tentativas de genocídio, sequestros, execuções e ataques terroristas. Uma das primeiras ações do Estado Islâmico do Iraque e do Levante ao assumir o poder foi tentar, de forma sistemática, eliminar de suas terras qualquer muçulmano que não seguisse o ramo sunita do Islã. O ramo sunita do Islã defende que os califas sejam eleitos. Já o xiita minoritário acredita que a liderança deve ficar na linhagem sanguínea do profeta Maomé. Para o Estado Islâmico, todos que não fossem muçulmanos sunitas praticantes mereciam ser destruídos. Assim passaram a matar quem discordava deles, incluindo os Yazidis, que eram um grupo étnico-religioso de língua curda baseado no Iraque e na Síria, junto com muçulmanos xiitas, cristãos assírios e qualquer muçulmano sunita que protestasse contra sua ideologia ou autoridade. Os Yazidis enfrentaram uma onda massiva de perseguição nas mãos do Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Eles foram considerados inerentemente anti-muçulmanos, até mesmo adoradores do diabo, pelos extremistas devido às suas práticas. E, como tal, o Estado Islâmico do Iraque e do Levante tentou exterminá-los por todos os meios possíveis. Yazidis em áreas controladas pelo Estado Islâmico do Iraque e do Levante foram sistematicamente reunidos e executados. O Estado Islâmico do Iraque e do Levante principalmente matava idosos. Dessa forma, mulheres mais jovens e até crianças eram habitualmente mantidas vivas, onde seriam levadas como escravas por membros proeminentes do governo do Estado Islâmico. O genocídio dos Yazidis foi persistentemente realizado de 2014 a 2017, no qual acredita-se que entre 4 e 11 mil Yazidis perderam suas vidas, de um total de 500 mil
Outros foram feitos prisioneiros e, como cativos dos terroristas, seriam forçados a se converter do yazidismo ao Islã. Como você pode imaginar, qualquer pessoa escravizada pelo Estado Islâmico sofreria muito. Muitos desses prisioneiros eram mulheres jovens, algumas com apenas 9 anos, frequentemente traficadas para uma vida de abuso, nas mãos desses terroristas. Mulheres que resistiam ao Estado Islâmico eram frequentemente executadas, tornando a violência parte do cotidiano delas. Não foram só os iraquianos e sírios que sofreram sob o Estado Islâmico do Iraque e do Levante, quando o exército dos Estados Unidos da América realizou ataques aéreos em áreas controladas pelo Estado Islâmico. No final de 2014, o Estado Islâmico do Iraque e do Levante fez soldados estrangeiros, jornalistas e trabalhadores humanitários de reféns. O Estado Islâmico fez esses reféns sob a justificativa de retaliação pela intervenção liderada pelos americanos no Iraque. A execução dos reféns do Estado Islâmico do Iraque e do Levante começou em julho de 2014, quando 75 soldados sírios foram decapitados, ocorrendo em agosto de 2014. Os vídeos das execuções foram postados nas redes sociais. O primeiro jornalista internacional a ser morto pelo Estado Islâmico foi James Wright Foley, um freelancer americano que tirava fotos da Guerra Civil Síria em 2012. O assassino de Foley era um britânico recrutado pelo Estado Islâmico. Conhecido na época apenas como Jihad John, um membro de uma célula de 4 pessoas, todos com sotaque inglês, que foram apelidados de Beatles por seus reféns, Jihad John acabaria sendo identificado como Mohammed Mouazi. Ele se tornaria um executor prolífico do Estado Islâmico do Iraque e do Levante durante toda a existência do grupo, e frequentemente aparecia em vídeos postados nas redes sociais, usando uma máscara preta para ocultar sua identidade enquanto decapitava suas vítimas. Entre as vítimas de Mouazi estavam o jornalista americano Stephen Sotloff, os trabalhadores humanitários britânicos David Haines e Alan Henning, o trabalhador humanitário americano Peter Kassig e os jornalistas freelancers japoneses Haruna Yakawa e Kenji Goto. E Mouazi logo se tornou alvo de uma grande caçada internacional e foi levado à justiça em novembro de 2015, quando drones americanos realizaram um ataque aéreo em sua localização, matando-o em Raqqa, na Síria. Enquanto esses horrores aconteciam no Oriente Médio, o Estado Islâmico do Iraque e do Levante levou seu terrorismo para o exterior, mirando membros do público de países estrangeiros em atentados e assassinatos calculados. O primeiro desses ataques terroristas internacionais ocorreu em maio de 2014, quando o islamista radicalizado Mehdi Namouche atirou e matou 3 pessoas e feriu mais uma no Museu Judaico em Bruxelas, na Bélgica. Entre os pertences de Namouche após sua prisão estavam uma gravação de áudio dele mesmo assumindo a responsabilidade pelo ataque e um lençol branco estampado com o simbolismo do Estado Islâmico. Outros ataques continuariam a espalhar o medo e a resistência ao Estado Islâmico do Iraque e do Levante em todo o mundo. Em junho de 2016, 49 pessoas foram mortas sem piedade na boate Pulse, em Orlando, Flórida, quando o atirador Omar Mateen começou a fazer reféns e atirar na multidão. Embora não se saiba se Omar Mateen era do Estado Islâmico do Iraque e do Levante, o grupo o chamou de um dos soldados do califado na América. Após o ataque, Omar Mateen foi morto pela polícia 3 horas depois do início do tiroteio. Em novembro de 2015, uma série de ataques terroristas foi realizada pelo Estado Islâmico do Iraque e do Levante e seus apoiadores em Paris, França, o que abalou profundamente a comunidade internacional. No total, esses atentados à bomba e tiroteios mataram 130 pessoas e feriram outras 350. Os alvos foram a casa de shows Bataclan e um jogo internacional de futebol. Da mesma forma, em maio de 2017, o Estado Islâmico do Iraque e do Levante
assumiu a autoria do atentado à Manchester Arena, no Reino Unido. Salman e Hachem Abedi atacaram um show da Ariana Grande que acontecia na arena usando uma bomba caseira com pregos. Isso matou 22 pessoas e feriu mais de 1.000 outras. No Oriente Médio e na África, os ataques foram constantes. O infame ataque ao Hotel Corinthians em Trípoli, na Líbia, em janeiro de 2015, matou 10 pessoas com o Estado Islâmico do Iraque e do Levante, assumindo a responsabilidade por esses assassinatos. Apenas 2 meses depois, 137 pessoas foram mortas no Iêmen, quando o Estado Islâmico do Iraque e do Levante bombardeou 2 mesquitas em Sanaá, no Iêmen. Já em abril, foram divulgados vídeos das decapitações de 30 cristãos etíopes. Arábia Saudita, Tunísia, Egito, Turquia, Líbano, Somália, Nigéria e Níger sofreram ataques semelhantes. Na África Ocidental, o Boko Haram se espalhou de forma alarmante como um grupo jihadista aliado ao Estado Islâmico, cometendo atrocidades semelhantes. Era inegável. Desde o surgimento, o Estado Islâmico do Iraque e do Levante precisava ser detido. Permitir que essa ameaça crescente se espalhasse sem intervenção seria um grande risco à paz e estabilidade global. E assim, em setembro de 2014, coalizões internacionais contra o Estado Islâmico começaram a se formar. A maior delas foi a Operação Inherent Resolve, liderada pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, que trabalharam ao lado das forças do Reino Unido. Alemanha, Dinamarca, França e França, Canadá, Austrália, Turquia e Itália. Para pôr fim ao reinado de terror do Estado Islâmico do Iraque e do Levante, os Estados Unidos não foram a única nação a formar coalizões contra o Estado Islâmico. No entanto, uma operação também foi formada em breve, liderada pela França, que teria o apoio de até 26 nações adicionais, conhecida como Operação Chamal. A França seria acompanhada por países como China, Líbano, Noruega, Japão, Emirados Árabes Unidos, Egito e Arábia Saudita. Para ajudar a enfrentar a ameaça crescente no Iraque e na Síria, uma coalizão separada conhecida como Aliança Militar Islâmica seria formada na Arábia Saudita em 2015. Essa aliança incluiria até 34 estados muçulmanos, muitos aterrorizados pelo Estado Islâmico do Iraque e do Levante nos meses anteriores. Entre esses membros estavam Bahrein, Nigéria, Sudão, Paquistão, Jordânia, Malásia e Líbia. No entanto, sinais começaram a surgir de que, já no final de 2014, o Estado Islâmico do Iraque e do Levante poderia estar entrando em colapso como resultado de suas próprias ações. Apesar de capturarem territórios na Síria e no Iraque, tiveram dificuldades para avançar além dessas áreas. No final de 2014, eles tentaram tomar o controle de Kobani, uma cidade na fronteira da Síria com a Turquia. O Estado Islâmico enviou milhares de insurgentes para conquistar mais território, mas eles foram recebidos com ataques aéreos dos Estados Unidos quando chegaram. Onda após onda de terroristas foi morta. Mais de 1.500 morreram apenas nos ataques aéreos em Kobani. O que era para ser uma conquista de território pelos jihadistas virou uma tentativa frustrada de demonstrar força, enquanto enviavam combatentes à morte. Entre o início de 2015 e meados de 2016, o Estado Islâmico do Iraque e do Levante começou a perder lentamente o território conquistado, pois os ataques aéreos impediram sua expansão. Mosul, uma importante cidade do Iraque que o Estado Islâmico do Iraque e do Levante havia capturado no início de sua expansão territorial, agora se tornou um canto onde os extremistas ficaram encurralados. Por volta desse momento, na versão deles, os líderes do Estado Islâmico do Iraque e do Levante diziam aos futuros terroristas que não deveriam viajar para o Oriente Médio para se juntar ao Estado Islâmico. Em vez disso, os leais ao Estado Islâmico do Iraque e do Levante eram orientados a realizar atentados e tiroteios em seus próprios países.
Isso marcou uma grande mudança em relação ao programa de recrutamento intenso, que era o foco do Estado Islâmico nos anos anteriores. Isso coincidiu com perdas territoriais maiores. Os jihadistas perceberam que não conseguiam manter facilmente as terras conquistadas no início da tomada de poder, enquanto as coalizões internacionais se aproximavam cada vez mais. No final de 2016, outro golpe foi desferido bem no coração do Estado Islâmico. As forças curdas e iraquianas, que vinham lutando para defender suas terras contra o terror crescente, conseguiram retomar o controle de Mossul. Trabalhando ao lado das nações envolvidas na Operação Determinação Inerente, essa foi a maior operação militar desde a invasão dos Estados Unidos ao Iraque em 2003. Desde 2015, a Operação Determinação Inerente vinha bombardeando alvos de destaque do Estado Islâmico do Iraque e do Levante ao redor da cidade, e as forças iraquianas vinham avançando gradualmente, mas agora era a hora de retomar a cidade. Forças pró-governo iraquiano entraram na cidade pelo norte, sul e leste, tomando cidades satélites pelo caminho e sufocando a resistência feroz dos combatentes do Estado Islâmico. Quanto mais avançavam ao centro de Mossul, mais difícil era expulsar os terroristas dali. No entanto, a Batalha de Mossul foi custosa para a cidade. Centenas de prédios foram destruídos nos combates, deixando grande parte da área em ruínas. Em janeiro de 2017, o primeiro-ministro iraquiano Haider al-Abadi anunciou que as áreas orientais da cidade estavam novamente sob controle do governo, mas o lado oeste se mostrou mais difícil. Os prédios no oeste de Mossul eram muito compactos, dificultando o avanço das tropas, e criando pontos de funil onde homens-bomba e atiradores podiam facilmente eliminar soldados iraquianos. No final, as forças conseguiram retomar a cidade de Mossul do Estado Islâmico, mas uma quantidade imensa de danos foi causada nesse processo. 5 pontes no centro de Mossul foram destruídas para dificultar o reabastecimento do Estado Islâmico do Iraque e do Levante. A única outra rota de veículos para o centro foi destruída por ataque aéreo da coalizão dos Estados Unidos da América. No final de 2016, o que antes era a segunda maior cidade do Iraque, agora estava em ruínas. Mossul foi considerada oficialmente libertada do Estado Islâmico em julho de 2017. Então, nos estágios finais de 2017, outro local importante, Raqqa, na Síria, foi retomado do Estado Islâmico. À frente do ataque, a Raqqa estavam as Forças Democráticas Sírias, a aliança de milícias árabes e curdas que entraram na cidade para retomá-la. Em junho de 2017, Raqqa estava entre as primeiras grandes cidades reivindicadas pelos jihadistas em 2014. Desde então, usavam a cidade como centro para planejar ataques e calcular próximos movimentos. As forças democráticas sírias lançaram seu ataque de todos os lados, cercando a cidade logo no início e tentando avançar lentamente em direção ao centro. Eles enfrentaram resistência de homens-bomba, atiradores e franco-atiradores do Estado Islâmico do Iraque e do Levante ao avançar, e muitos soldados e civis foram feridos nos primeiros dias de combate. No final de julho, as forças democráticas haviam capturado com sucesso vários bairros ao sul da cidade e estavam se aproximando do centro. Estados Unidos. Os ataques aéreos limitaram o avanço do Estado Islâmico do Iraque e do Levante na cidade, mas também mataram civis que tentavam fugir. Como resultado, em setembro de 2017, apenas pequenos grupos de jihadistas permaneciam na cidade, e as forças democráticas sírias haviam recapturado a maior parte de Raqqa. A batalha terminou quando os soldados atacaram o estádio de Raqqa, onde os últimos jihadistas estavam entrincheirados. No dia 20 de outubro, as forças democráticas declararam sua vitória.
Agora que os principais redutos do Estado Islâmico haviam sido tomados do controle dos terroristas, o Estado Islâmico do Iraque e do Levante tinha poucos lugares para onde fugir. Eles diminuíam em número devido aos ataques aéreos das coalizões internacionais e às operações terrestres das forças iraquianas e sírias. Membros do Estado Islâmico do Iraque e do Levante agora começaram a reunir suas famílias e se mudar para as regiões orientais da Síria, especificamente para uma pequena cidade chamada Baghouz. Nesse momento, o Estado Islâmico do Iraque e do Levante já havia perdido até 95% de seu território inicial e estava encurralado no menor dos cantos. Baghouz oferecia poucas condições para que os terroristas mantivessem suas campanhas e ataques brutais. O tempo acabava e os soldados se aproximavam rapidamente. Acredita-se que Baghouz tenha abrigado vários milhares de membros do Estado Islâmico do Iraque e do Levante enquanto eles fugiam de seus antigos territórios. Quando os terroristas chegaram, muitos cidadãos de Baghouz fugiram para campos de refugiados criados pelas forças democráticas sírias. Mas muitos dos que ficaram morreriam nos ataques aéreos e investidas seguintes. Em fevereiro de 2019, as forças da coalizão alcançaram os insurgentes restantes encurralados em Baghouz, e planos foram colocados em prática para eliminar a ameaça do Estado Islâmico do Iraque e do Levante de uma vez por todas. Os combates começaram com fogo intenso, vindo das equipes de morteiro das forças democráticas, enquanto bombardeiros e atiradores de elite dos Estados Unidos buscavam destruir qualquer terrorista estacionado nos arredores da cidade. Mais de 40 pontos estratégicos da cidade que davam vantagem à coalizão foram tomados. Nos primeiros dias do ataque, várias contraofensivas do Estado Islâmico do Iraque e do Levante foram repelidas com sucesso. Nesse momento, os militantes do Estado Islâmico do Iraque e do Levante em Baghouz começaram a se desesperar. Alguns tentaram fugir da cidade disfarçados de mulheres, juntando-se aos milhares de civis que saíam dos prédios e entravam nos caminhões com destino aos campos de refugiados. Tempestades de poeira atingiram Baghouz tão intensamente quanto os ataques aéreos e tiros. Mas as forças da coalizão ainda conseguiram retomar grandes extensões de terra dentro dos limites da cidade. Enquanto os soldados avançavam, relatos indicam que insurgentes do Estado Islâmico do Iraque e do Levante usam civis como escudos humanos para evitar ataques. Logo, foi relatado que os líderes do Estado Islâmico do Iraque e do Levante autorizaram a execução de vários de seus próprios combatentes por tentarem se render às forças da coalizão. O centro da cidade seria então invadido e capturado pelas forças democráticas no dia 13 de fevereiro. No dia 16, Jaya Furat, um comandante das forças democráticas sírias, afirmou que o território total dos 700 metros quadrados, expulsos do centro da cidade, tentaram fugir para pequenos povoados ao redor de Baghouz. Agora, as forças democráticas emitiram um ultimato aos militantes restantes. Eles poderiam se render agora ou se preparar para morrer em batalha. A grande maioria dos que restaram vivos escolheu lutar, mas havia um problema. Várias centenas de civis permaneciam presos junto com os combatentes, correndo sério risco de morrer se os soldados avançassem para lutar. Durante a semana, muitos civis conseguiram fugir das aldeias e vários grupos do Estado Islâmico do Iraque e do Levante decidiram se render. A batalha seguiu de forma esporádica nos meses seguintes. Civis e combatentes do Estado Islâmico do Iraque e do Levante continuaram a permanecer nas aldeias, nos arredores de Baghouz, e as forças democráticas sírias continuaram a sitiar a área, esperando que os terroristas se rendessem. Muitos dos insurgentes restantes, considerados os jihadistas mais fanáticos do Estado Islâmico do Iraque e do Levante, decidiram cavar túneis sob os assentamentos, onde se esconderam em abrigos improvisados. Porém, na superfície e nos assentamentos próximos, muitos extremistas foram rapidamente capturados pelas forças democráticas, segundo o porta-voz Mustafa Bali.
Mais de 4.000 jihadistas já haviam se rendido ou sido capturados desde o início dos combates em Baghouz, restando apenas os exaustos que não queriam se render. No dia 10 de março, as forças democráticas declararam que não restavam mais civis nas aldeias ocupadas pelo Estado Islâmico do Iraque e do Levante, e o ataque foi retomado. O que se seguiu foi uma barragem de tiros de metralhadora, ataques aéreos e uma chuva de morteiros sobre a posição final do Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Os terroristas responderam com seus próprios bombardeios, mas não conseguiram causar nenhum dano grave, nem às coalizões, nem às forças democráticas sírias. Mais 1.300 jihadistas teriam se rendido no dia 14 de março, e os soldados conseguiram capturar o acampamento deles até o dia 19. O controle total sobre a área de Baghouz e a vitória sobre os insurgentes restantes foram declarados em 23 de março de 2019. Desde o colapso final do Estado Islâmico em março de 2019, até 26.000 indivíduos suspeitos de envolvimento com a organização foram detidos em prisões administradas pela Síria e pelos Estados Unidos. Embora muitos dos detidos sejam terroristas fortemente envolvidos nas atrocidades cometidas pelo Daesh, muitos sob custódia estão lá ilegalmente. Grupos de direitos humanos e instituições de caridade têm feito campanhas pela libertação daqueles que estão detidos sem motivo ou evidência, mas muitos continuam presos até hoje. Prisões na Síria que abrigam terroristas confirmados costumam ser focos de disseminação do pensamento jihadista radical. Embora o Estado Islâmico tenha sido completamente e eficientemente esmagado pelas tropas da coalizão e pelas forças governamentais no Oriente Médio, acredita-se que ainda existam bolsões da organização até hoje. Em abril de 2025, o Instituto de Pesquisa para a Paz de Frankfurt, um grupo de analistas líderes em conflitos globais, estima que pode haver até 2.500 terroristas do Estado Islâmico do Iraque e do Levante que conseguiram escapar da captura. Embora o que reste do Estado Islâmico do Iraque e do Levante hoje seja apenas uma sombra do que foi, a ameaça do terrorismo retornar no futuro deve ser constantemente monitorada para evitar que algo assim aconteça novamente. Quanto a Abu Bakr al-Baghdadi, o fundador do Estado Islâmico do Iraque e do Levante, ele tirou a própria vida durante uma operação militar liderada pelos Estados Unidos no norte da Síria em outubro de 2019. Segundo relatos, al-Baghdadi detonou explosivos presos a um colete enquanto fugia das forças dos Estados Unidos para dentro de um túnel. A explosão teria matado 3 dos filhos de al-Baghdadi e nenhum militar dos Estados Unidos ficou ferido. Sem território ou liderança principal, o Estado Islâmico do Iraque e do Levante pode não ter mais como recuperar seu antigo poder. Com sorte, continuará assim. Durante seu reinado de terror, o Estado Islâmico do Iraque e do Levante causou milhares de mortes, mas a cooperação internacional e o desejo de eliminar o terrorismo prevaleceram. No final, nossos pensamentos estão com todos aqueles afetados pelos atos e atrocidades do Estado Islâmico. Obrigado por assistir. Se achou informativo, deixe um like ou comentário. Todo o nosso conteúdo, desde a pesquisa e roteirização até a edição e narração, é totalmente feito por humanos, sem o uso de inteligência artificial. Se quiser apoiar nosso canal, inscreva-se e ative o sino para receber notificações dos próximos vídeos de Guerras do Mundo.